Boa noite! Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem nessa noite de quarta-feira. Estamos aqui mais uma vez fazendo a live, né, na página da Granja Peru de Suínos. Então vamos aguardar algumas pessoas entrar para participar da nossa live. Hoje nós vamos estar falando sobre boas práticas de manejo na fase de creche. Então, você que é suinocultor, amigo de suinocultor, veterinário, tem interesse de iniciar na criação ou gosta de aprender, todos vocês estão convidados para participar conosco e aprender juntamente conosco aqui nessa noite, beleza? Então, marca aí o aviãozinho e envia para os seus amigos, para os seus familiares. Curte bastante a gente, tá bom? Boa noite a todo mundo. Vi aí que o Rafael do Piauí está nos assistindo. Boa noite, Rafael. Boa noite, todo mundo. Vou aguentar uns minutinhos só para que mais pessoas entrem conosco e vou convidar a nossa convidada dessa noite para estar participando da live. Boa noite, Rogério, meu amigo, tudo certo? Então, pessoal, deixem as perguntas, tá? Conforme a live for rolando, vocês já podem ir fazendo as perguntas. Aí, se for encaixando no tema, eu já vou perguntando. E também não deixem de colocar aí de onde vocês estão nos assistindo, qual estado vocês estão nos assistindo, beleza? Vou convidar ela aqui. Vamos lá. Ana Paula. Convidei. Bom, pessoal, Ana Paula, ela é médica veterinária. Atualmente ela trabalha na Alster como especialista, né, na parte técnica de suínos. E hoje ela é nossa convidada para estar aqui falando conosco um pouquinho, né, sobre o que ela sabe, compartilhando um pouquinho conosco para a gente aumentar o nosso conhecimento nessa área. Bem-vinda, Ana Paula. Oi, Pauline, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo certo? E aí? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Sim, para mim tá tudo bem, pessoal. Se tiver algum problema aí no áudio, vocês não estiverem entendendo, vocês mandem aí nos comentários pra gente, beleza? Isso aí. Então, tô vendo bastante gente aí, ó, do Rio Grande do Norte, muita gente de fora assistindo a gente. Estamos alcançando agora aí 70 pessoas. Aí já dá pra gente estar iniciando a nossa live de hoje. Bom, eu já apresentei um pouquinho a Ana Paula, mas eu vou passar a palavra para ela, para que ela se apresente também, que vocês conheçam um pouquinho dela e depois a gente entra no tópico principal, né? Que é as boas práticas na fase de creche, beleza? Pode Beleza, falar. Pauline, obrigada. Agradeço o teu convite aí, é sempre uma honra a gente poder estar contribuindo com os nossos clientes, com o pessoal que participa aí da Granja Peru, os seus clientes e, consequentemente, os nossos clientes também, né? É, é uma honra a gente saber que uma iniciativa tão boa que tu tem de estar levando informação para os teus clientes, um diferencial, principalmente agora na época de pandemia, né? Sim, E eu me formei, então, como a Pauline já falou, em 2019, em medicina veterinária na Federal do Paraná. E eu iniciei minha carreira profissional como assistente, como trainee, primeiramente, e depois como assistente técnica na Alcer, que é uma empresa de nutrição animal. E é a empresa a qual eu ainda atuo hoje, já fazem 2 anos. E hoje eu tenho a função de especialista técnica, então eu faço toda a parte de assessoria técnica de diversas fases de produção para os nossos clientes aí, tentando sempre colaborar, além de fornecer produtos, também a assistência técnica. sim. Então, pessoal, ela tem aí bastante experiência na área de nutrição, né? E hoje ela vai também falar um pouquinho dessa área, né, na fase de creche, para a gente aprender. Então, eu vou deixar você bem à vontade, Ana Paula, para poder, assim, iniciar, né, do jeito que você se preparou. E aí, conforme for, eu vou entrando no meio, fazendo algumas perguntas ou acrescentando alguma coisa. E também, pessoal, vocês que querem fazer alguma pergunta durante a fala dela, se ficou alguma coisa que não foi tão clara,
você já pergunta, que daí eu interrompo ela rapidinho para ela talvez explicar em outras palavras, tal. O foco, tá? Então, pode iniciar falando sobre as boas práticas de manejo na creche. Acredito que talvez você vai iniciar do ponto da maternidade, que a gente já começa a preparação lá, né, para o desmame. Então, vou te dar a palavra aí. Então, tá bom. Se alguém tiver uma pergunta, fiquem à vontade. É para ser algo bem dinâmico, né, Paulinho? O pessoal ir perguntando conforme as dúvidas. E pode me interromper sem problemas algum. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa sempre pensar quando a gente vai falar de fase de creche é que é um momento de maior desafio na vida desse leitão, né? Então, a gente tem toda a questão da transição de separação da mãe, de novas formações de hierarquias, novos grupos, uma transição de dieta também. Então, esse animal que a fonte principal de alimento era o leite materno, passa a ser um alimento sólido, uma ração de pré-inicial. Então, a preparação da creche, ela já começa ali na maternidade. O que eu acho bem bacana em relação à maternidade para preparar esse animal? É importante que esse animal já conheça a nova fonte de alimento. Por isso, a gente sempre acaba indicando, então, o fornecimento do creep feeding. O creep feeding nada mais é que é o fornecimento de ração ali no pré-desmame, para que esse animal conheça a nova fonte de alimento, que dessa vez acaba sendo uma fonte sólida, ao contrário do que ele já estava acostumado, né? E ele começa a se preparar em questão de maturação do intestinal, de consumo, para ter um consumo no pós-desmame satisfatório. E além disso, sem pensar muito em desempenho zootécnico, às vezes que a gente incentiva o maior consumo desse animal no pós-desmame, a gente minimiza os fatores de estresse que ele vai estar sofrendo ali no momento da entrada da creche. Então, Ana, o que eu mais acho importante é que fornecer um alimento sólido que o animal conheça na hora do desmame, que ele vai conhecer ali no momento que ele inicia a creche, é muito importante pensando em minimizar o tempo que esse animal vai demorar para começar a consumir lá na creche, né? Então, acho que esse manejo ele já tem que começar lá na maternidade, com o fornecimento do creep feeding. Tá, já que você entrou nessa parte de estresse, a gente também sempre fala que assim, o melhor manejo é aquele que visa minimizar todos esses estresses, né? Então eu queria que você já citasse um pouco para as pessoas sobre quais são os estresses que o leitão passa nesse momento de desmama. Certo, Pauline. Então a gente vai falar assim do pior momento pensando em bem-estar animal, pensando em questão de consumo na vida desse animal. Então tem toda a questão da transição do ambiente que ele vivia numa maternidade com 13, 14 animais, e ele vai formar novos grupos com 30, 40 animais, dependendo da densidade de cada granja, né, Pauline? E então toda essa questão da formação da nova hierarquia, da separação da mãe, né? Ele acaba Não é fácil, deixando não. de ter o leite como fonte principal de alimentação e passa a ter o alimento sólido, né? As rações pré-iniciais ali da fase de creche. Então, tudo isso contribui para que seja um momento de estresse, para que o animal diminua o seu consumo na hora do desmame. Muitas vezes as creches não estão preparadas pensando em temperatura também, né? Porque lá na maternidade muitas das granjas ele tem uma fonte de aquecimento, que é a própria porca, os escamoteadores. Algumas creches hoje a gente sabe que a condição de temperatura não é muito preparada para receber esse animal de diferentes pesos, né? Então, todos esses são fatores que acabam prejudicando e fazendo com que o pós-desmame seja um momento tão desafiador. Certo. Certo? Pode. Certo. Então, quando a gente fala em manejo de creche, tudo deve começar, então, depois do creep feeding, com preparar o ambiente para que esse animal seja alojado de uma maneira adequada, né? Então, sempre você estar ciente do número de animais que vão ser alojados naquela devida instalação, o número de baias que eu tenho naquela instalação, para sempre estar fazendo uma conta de quanto de área que eu tenho em cada baia, ou seja, multiplicando os valores de comprimento e largura para fazer uma condição adequada de densidade para esses animais, de
de quantos animais vão formar aqueles novos grupos, aquelas novas baias, é muito importante. Além Sim. disso, também, eu acho que a questão, além da densidade, você precisa alojar esse animal em uma quantidade, em um ambiente limpo, um ambiente seco, com uma temperatura ali adequada, porque a gente sabe que leitão, por mais que a gente tenha variações de peso, são animais que não têm tanta reserva de gordura, de energia. Então, eles acabam perdendo muito calor para o ambiente e a gente precisa preparar, né, Pauline, esse ambiente para que os animais tenham mínimos impactos, pensando também em temperatura, em ambiência. Sim. E você teria alguma dimensão para poder passar para eles, assim, de que geralmente é usado como média? Certo. Pensando aí em densidade, Pauline, hoje a gente trabalha com 0,33 metros quadrados por animal. Esse número de 0,33 ele é baseado na condição external do animal, que é o espaço que ele ocupa de área ficando deitado, né? Que é o maior espaço do que quando ele está em pé. Então, hoje a gente trabalha com 0,33, formando grupos que tenham no mínimo essa densidade. A gente sabe que existem vários fatores, né? Muitas vezes as granjas acabam recebendo mais animais do que estão preparados, né? Porque hoje, com o avanço da suinocultura, com o aumento da prolificidade das fêmeas, as instalações se mantiveram as mesmas, né? Então, É. acabou que aumentou o número de animais, mas as instalações ainda não conseguiram evoluir na mesma proporção, né? Então, mas é sempre importante que a gente consiga minimizar esses efeitos aí de altas densidades, trabalhando sempre com no mínimo 0,33. Esse 0,33, ele diria que seria 3 animais por metro quadrado, mais ou menos? Isso, são 0,33 centímetros por metro quadrado por animal, né? Então, sempre o pessoal Hum, vai fazer o quê? Vai multiplicar comprimento vezes largura. Então, uma baia de 5,5 por 5,5 e vai dividir para ver quantos animais cabem ali cabem. na baia, né? Sem E estar superpopulando, né? O que também gera isso, aí muito problema, né? muito mais estresse, além de todos os fatores que a gente já combinou, já conversou, né? Uhum. Uma coisa que é bem importante também, Pauline, e o pessoal às vezes acaba negligenciando, é o número de bebedouros por baia. Hoje a gente sabe que existem vários tipos de bebedouros no mercado, com diferentes disposições e materiais, mas é sempre importante que na creche a gente trabalhe com um número de 10 a 12 bebedouros, chupetas, por animal, né? Então aí tem vários tipos de bebedouros hoje no mercado, mas sempre é importante lembrar que animais que não bebem água, que têm dificuldade em beber água, são animais que também não vão consumir, né? Então, a gente quer que esse animal tenha um arranque ali na creche rápido, que diminua o tempo ali para começar a consumir. A gente sabe que em vários trabalhos falam sobre isso, que animais quanto mais os animais demoram a consumir, maior é a possível taxa de remoção, né? Sim. Você falou 10 animais por bebedouro, 10 a 12, isso, 10 da creche. animais, né? Por bebedouro. Uhum. 10 a 12 Sim, animais por bebedouros. por Então, bebedouro. sempre fazer essa questão dessa avaliação antes de receber os animais, né, Pauline? Para ver, quantos animais eu consigo receber? É, será que as minhas baias estão adaptadas pensando em espaço, pensando em número de bebedouros, né? Hoje também uma avaliação bem importante para se fazer é o número de animais por comedouro, porque hoje a gente tem Uhum. diversos tipos de comedouros disponíveis aí no Sim. mercado, né? Então a gente trabalha aí com 5 a 6 animais por boca, que são aquelas divisões dos comedouros, né? Uhum. Então, quando se tem a alimentação úmida e quando se tem alimentação seca, a gente diminui um pouquinho esse número. Então a gente trabalha de mais ou menos 4 animais por boca. Por que que a gente tem essa variação? Porque quando a gente trabalha com a ração úmida, a gente sabe que o animal vai comer e vai ficar menos tempo de visita no comedouro, né? E quando o Uhum. animal trabalha com ração, quando a gente trabalha com ração seca para esses animais, eles demoram mais tempo para se saciar. Então esse número de comedouros ele acaba sendo um pouquinho menor, né? Então, porque os animais vão ficar mais tempo ali visitando o comedouro principal. Certo. Pode falar.
Uma coisa bem importante também que eu acabei não falando, Pauline, é que a questão da vazão das chupetas, né? Além de ter o número de Sim, chupetas adequada, é sempre importante a gente cuidar com a vazão. Quando a gente tem bebedouros acessórios que estão acoplados nos comedouros principais, sempre trabalhar aí com uma vazão de uns 400 ml por minuto, né? Para que não tenha tanto desperdício de ração ali no pós-desmame, mas também que estimule o consumo desses animais, né? Porque na fase de creche, a gente sempre busca que tenha ração o tempo todo no comedor. sim, muito importante. Bom, você falou tanta coisa que eu já tenho várias perguntas. Pode ir fazendo, fica à vontade. Às Então, vezes eu me empolgo, mas daí tu vai me falando. eu vou falando, mas eu não sei se eu vou fazendo as perguntas ou se você já ia falar sobre isso, mas enfim, eu vou falando enquanto eu vou lembrando. Você Uhum, falou também sobre o tópico temperatura, né? uhum. Então, às vezes, algumas pessoas não sabem dessa importância da temperatura no pós-desmame, né? E qual é a temperatura ideal para deixar esses leitões pós-desmame na creche. E se essa temperatura deve mudar ou não, né, durante o período da fase de creche, e também em relação à ventilação, né, a questão da cortina, essa questão, né, de o acúmulo lá fechado, tudo isso eu queria que você tocasse um pouquinho da importância também. Certo, Pauline, excelente. Eu acho que esse tema de temperatura em fase de creche, na minha opinião, é uma das coisas que a gente mais negligencia hoje, porque como a gente tem dentro de um país diferentes temperaturas, diferentes regiões, muitas vezes as instalações elas não estão preparadas, né? Então, quando você fala em pós-desmame, a gente vai receber um animal de 5, 6 quilos, até no máximo ali uns 8 quilos, né? O animal ele tem baixa reserva corporal, né? Então a gente precisa, antes de recebê-lo, principalmente em situações mais, regiões mais frias, já estar preparado para que quando ele chegue na instalação a temperatura já esteja adequada. E não que a gente espere chegar, ligar aquecedor, para ligar campânula, para ligar forno, né? Então, quando a gente fala em primeira semana, no momento pós-desmame, a gente trabalha ali com 28 a 30 graus para fazer uma temperatura de conforto para esses animais e a gente vai reduzindo com o passar das semanas de alojamento. Então, 28 a 30 graus, na segunda semana a gente tende a diminuir 26 a 24 e até o final tentar manter aí umas 22 graus de temperatura, né? Por que trabalhar com diferentes temperaturas durante a creche? Essa questão que você levantou é muito importante. Porque o animal vai ganhando reserva corporal, vai conseguindo manter sua temperatura de forma mais adequada, mas além de se preocupar muito com o que está lá no termostato, o que está no termômetro da granja, é essencial que a gente não deixe de olhar o comportamento dos animais, né? Ver, quando você entra numa creche, vê aqueles animais todos amontoados, a gente sabe que isso é sinônimo de que os animais estão com uma temperatura abaixo do ideal, né? Isso principalmente aí no Uhum. pós-desmame. E hoje a gente tem algumas dificuldades em manter essa temperatura, né? Porque a gente tem diferentes tipos de instalação, a gente tem diferentes metragens de instalação, de largura, de comprimento. Então, a manutenção dessa temperatura, ela é muito mais difícil, né? Mas essa questão de estar acompanhando o comportamento dos animais, ela é fundamental. E ir Sim, acompanhando também com o termômetro, com o passar dos dias, né, Pauline? eu sempre falo que o comportamento do animal nos mostra muitas vezes o que está acontecendo. Então, se você vê Exato. aqueles leitões espaçados, ofegantes, provavelmente está muito quente. Se vocês verem eles Sim, todos amontoados, um em cima do outro pertinho, vai dizer que está muito frio, né? Então, sim, observar isso dentro de uma granja, não somente no setor de creche, é muito importante, né? E isso é a exatamente. experiência e o dia a dia que vai trazendo. Porque eu sempre faço os vídeos ou falo no Instagram e eu falo que o bem-estar animal ele tem vários fatores inclusos, né? Assim, eles vão estar alguns brincando, outros deitados, outros comendo, outros bebendo água, Uhum. outros dormindo. Então é muito importante a gente analisar tudo isso, né? E igual você falou, a temperatura é de suma importância, Exato. E, né? e vai muito além, né, Pauline? A gente às vezes pensa em tantas boas práticas de bem-estar animal, mas a gente acaba esquecendo do básico, né? Que é manter uma temperatura adequada conforme a fase do animal.
Uhum, exatamente. E igual você falou no comecinho, que eu tô retornando, e eu sempre friso muito isso nas lives, né, nos conteúdos, sobre a preparação no quesito limpeza, né, de receber os animais em uma baia limpa, higienizada, né, tudo certinho, Uhum. porque isso, gente, vai fazer diferença na produção, sempre do começo ao fim. E na creche não é Sim. diferente, né? É, exatamente. E além da questão da limpeza, Pauline, uma coisa que a gente sempre fala, ai, não adianta talvez a gente usar o melhor desinfetante que tem no mercado, o princípio ativo de maior qualidade, que pega maior número de patógenos, se a gente não fazer uma remoção da matéria orgânica de forma adequada. Porque a gente sabe que desinfetantes não agem sobre matéria orgânica, então é limpar, é tirar o excesso de fezes, tudo que sobrou ali, né, do último lote, fazer com que esse ambiente esteja seco antes de fazer a questão do desinfetante, né? É super importante. Muito. E, e manter, e, consequentemente, manter a condição de ambiência favorável para receber esses animais, né? Sim, teve um rapaz ali que pediu para repetir a quantidade de animais por comedouro. Acho que ele Ah, perdeu. certo. Então, a gente trabalha aí de 5 a 6 comedouros por boca. Quando é alimentação seco-úmido, né, que tem o comedor acessório ali junto acoplado o bebedouro acoplado no comedouro. E quando você trabalha com ração seca em todas as fases, a gente acaba trabalhando então com 4 animais por boca. As bocas são nada mais são do que as divisórias ali dos comedouros que quase todos eles têm, né? Eu tô dando risada aqui do comentário do nosso amigo Sérgio, que falou que no tempo dele se falava olho de dono engorda porco. E eu Isso. concordo, né? Então, e meu pai também falava isso, sabe? Porque é Exatamente. real. Você tem que Sim. estar, ó. Exatamente, e muito porque assim, por mais que a gente tenha equipamentos cada vez mais modernos, que a gente tenha uma atualização em questão de cortina automática, comedor automático, a gente muitas vezes, eu vejo assim, principalmente ali no pós-desmame, que a gente acaba cuidando mais do comedouro do que os próprios animais, né? Então, pós-desmame é um Uhum. momento de cuidar dos animais, e nada nunca vai ser substituído o olho do dono, o olho do proprietário e do pessoal envolvido, né? Sim, exatamente. Tô vendo o pessoal de Colômbia aí nos assistindo. Olha Tem um só que cliente legal. holandês aí mandando hello, Alex Ruth. Oi, pessoal. Obrigada pela participação aí, viu? Para todo mundo que está nos assistindo. Outra coisa que você falou agora, citando sobre a quantidade de boca por bebedouro, bebedouro por boca, eu quero falar sobre ração úmida versus ração seca, porque a gente sabe, né, aqui na granja mesmo, vocês sabem, a gente não usa essa ração úmida, a gente Uhum. opta por aquela ração, né, que inclusive é a Alcer que fornece. Então eu queria que você falasse um pouco dessas vantagens e para quem não tem o acesso a essa nutrição mais seca, própria para o leitão, se você indica a ração úmida, como que é o preparo dessa ração úmida, por quanto tempo, Uhum. tá? Certo. Esse tópico ele é bem debatido e a gente tem diferentes opiniões aí, né? É, Sim. eu gosto muito de trabalhar quando a gente fala ali de um leitão que foi recém-desmamado, né? Eu sempre prefiro trabalhar com uma ração é, que forme uma papinha assim mais para seca do que para muito úmida, porque toda vez que a gente trabalha com uma ração muito úmida, a gente acaba viciando o leitão naquele formato da ração, né? Então, eu prefiro usar no pós-desmame ali uma ração mais úmida só para aqueles animais que são mais fracos, que são mais leves, que tem que procuram um comedouro em um tempo muito maior para incentivar o consumo e trabalhar Uhum. aí com uma ração seca, perdão, e trabalhar assim com uma ração seca nas próximas fases, né? Por que que eu prefiro trabalhar com uma ração mais seca no pós-desmame? Porque toda vez que você começa a fornecer uma ração úmida, a gente acaba deixando o leitão adaptado àquela consistência de ração, né? E quando você vai passando para as fases
posteriores, o leitão vai sempre estar adaptado àquele tipo de ração. Então, ele procura muito menos o comedouro principal, né? Então, eu acho que o fornecimento de uma ração de alta digestibilidade, com teor de lactose conforme a idade do animal, de maneira correta, ele acaba favorecendo muito o consumo sem que você precise ficar molhando tanto a ração, né? E outra coisa que eu acho que é super importante, que quando você toma a decisão de trabalhar com uma papinha, que todo mundo chama no campo muito molhada, a gente precisa ter toda uma questão de higiene, né, com esses comedouros, para que essa ração não fermente, Não para que essa azede. ração não azede, que você não tenha tanto desperdício, né? E esse desperdício acaba acarretando em uma piora de conversão alimentar. Então, hoje, no preço que os insumos estão, no preço que as matérias-primas estão, eu acho que a gente tem que ser muito mais eficiente em garantir, não só oferecer alimento para o animal, mas em garantir a ingestão, né? Diminuindo os desperdícios. Então, hoje eu prefiro trabalhar ali com uma ração mais sequinha ali no começo, fornecendo uma papinha para os animais que são mais fraquinhos e depois trabalhar com rações secas. Mas é claro que isso acaba sendo uma escolha de cada granja, né? Toda vez que a gente trabalha com uma ração mais úmida, a gente aumenta o consumo dos animais, mas muitas vezes acaba prejudicando a conversão alimentar, né? Então tem Exatamente. todos esses fatores para olhar conforme como que está o mercado agora, como que tá os meus resultados. Isso é toda uma avaliação de ganho por peso, custo por quilo produzido que deve ser feito, né? Porque acho que não existe uma receita de bolo, né, Pauline? Tem granjas que vão Não. muito bem com ração seca, enquanto que tem outras granjas que vão super bem também com ração úmida, né? Então, eu acho que conforme a disposição dos comedouros, a qualidade dos comedouros, eu acho que isso devem ser fatores olhados para fazer essa escolha. Certo, eu tô aqui, ó, anotando as perguntas, porque senão porque já tem bastante gente fazendo pergunta. Se Senão daqui a você quiser ir pouco. perguntando, Não, senão daqui a pouco eu já não lembro mais. Mas já que nós estamos nessa parte de comedouro e ração, eu já quero fazer a pergunta que fizeram, que quais as recomendações para bebedouro acessório? E essa questão aí de ração úmida para leitões mais fracos, igual você comentou, eu particularmente também prefiro. Eu prefiro fornecer mais seco, né? uhum, E se há a necessidade, algum assim, né, que necessita, daí parte para a questão de ração úmida mesmo. Eu também concordo com você. Muita gente tem bacana. divergência nesse assunto, mas a gente nessa Sim, tá igual. verdade. Tá, agora em relação ao bebedouro acessório. Certo. O bebedouro acessório, geralmente eu costumo trabalhar, assim, indicar muito que as pessoas olhem o comportamento dos animais, mas uma vazão aí de 400 ml por minuto, para que não forme aquela sopa no prato, né? Que o pessoal bem conhece e sabe que acaba acontecendo causando mais desperdício, né? Então aí um comedouro 400 ml por minuto eu acho que é uma regulagem bacana para se trabalhar. E pensando em bebedouro acessório, a gente sabe que muitas vezes tem diversos tipos de comedouros que vêm com dois, que vêm com três. Eu acho que muito mais nessa fase é olhar a vazão do que a quantidade de bebedouros acessórios ali no comedouro principal, né? É comedouro acessório. Comedouro acessório. Ah, perdão. Eu acho Então, que eu falei bebedouro, mas eu vi a pergunta de novo, é comedouro. Mas Ah, foi bom também para quem queria saber do bebedouro. para quem sabia da verdade. Eu gosto muito, assim, Pauline, de colocar o comedor acessório principalmente naquelas baias de animais doentes, aquelas baias de animais que são mais leves, para que tenha uma menor competição desses animais, porque a gente sabe que são animais que têm uma probabilidade maior de serem removidos, ou de ter que fazer a catação, de ficarem animais refugos, né, como a gente fala no campo. Então, eu acho que se a gente respeitar uma quantidade de comedouros, de animais por comedouro, eu acho que o comedouro acessório, ele é super importante, principalmente para aquelas baias de animais mais leves e animais doentes. Eu sempre falo que, principalmente as baias enfermarias, as baias hospitais, elas precisam ter esse alimento
de fácil acesso, porque são animais mais debilitados em que a condição, o alimento esteja ali 100% do tempo disponível, diminuindo as disputas, prejudicando ainda a recuperação mais desses animais, né, Pauline? Uhum. E tem muita gente que não sabe o que é biohospital ou nunca ouviu Uhum. falar. Então, você não quer explicar um Certo. pouquinho? Em relação às baias hospitais, são aquelas baias que a gente destina para os animais que estão doentes. Então, animais que você percebe alguma alteração de desempenho, que são animais que você vê mais a apresentação das vértebras, das costelas mais evidentes, animais que às vezes estão com sinais respiratórios, né? No campo a gente denomina isso como batedeira. Então, animais que estão com diarreias, que precisam de um tratamento diferenciado, né, Pauline, para se recuperar. Então, eu acho que essas baias de hospital, muitas vezes você entra na granja, são as piores baias, né? São aquelas baias que o pessoal dá menos atenção. E eu acho que deveria ser exatamente ao contrário, né? Porque são animais que têm mais dificuldade pensando em desempenho, pensando em maior probabilidade de mortalidade. Então, as baias hospitais são as baias que a gente dá atenção para aqueles animais enfermos de fato. Sim, exatamente. Então, para quem não sabia e você não tem uma hospital aí, providencia para você separar Exato. aqueles que necessitam de um cuidado especial, porque igual a Ana falou, é um cuidado especial que vai desde manejo básico, tipo alimentação, como medicação, Uhum. enfim. Então é bem importante Exato. acompanhar e não deixar eles de lado, né? Só porque estão doentinhos. Tem que tratar, cuidar bem para ele se desenvolver, né? E a É. gente não perder na produção, porque a gente sabe que perde, né? Hoje, ainda mais Uhum. hoje em dia, no cenário que tá, né? Não podemos perder Sim. nada. Exatamente. Eu acho que muitas vezes o pessoal acaba esquecendo de contar, Pauline. A gente falou bastante de alojamento antes, né? O pessoal acaba esquecendo de contar essas baias na questão de espaço, na questão de quantidade de animais que podem ser recebidos ali na instalação, né? Então é sempre necessário que a gente separe uma baia. Geralmente algumas instalações já têm algumas baias menores para esses animais, mas caso as instalações tenham baias todas do mesmo tamanho, é sempre importante que a gente lembre de deixar uma ou duas Uma- baias, dependendo do tamanho, para esses animais, né? Porque a gente vai fazendo uma classificação durante o lote e vai precisar ocupar esse espaço também, né? Exatamente. Antes da gente passar para a parte de classificação, padronização, que você tocou e eu quero dar o gancho, eu quero fazer umas perguntas que me perguntaram também, antes que eu me esqueça, que é uma coisa que a gente não falou, mas que é bem óbvio e assim, e que deveria ter sido a gente falado no comecinho, que é quantos dias é para o leitão ser desmamado Uhum. e, e quantos quilos de ração por animal. Certo. Hoje a gente tem diversas granjas, cada uma trabalhando com um cenário diferente, né? A gente sabe que tem instruções normativas aí que falam que vai chegar um momento que a gente não vai poder desmamar animais muito jovens, com menos de 21 dias. Então, hoje, vendo toda a questão, tem vários trabalhos que falam qual é a idade que é mais vantajosa economicamente, pensando em maturidade intestinal também. Então, hoje, eu gosto de trabalhar aí com no mínimo 24 dias. E a questão de quantidade de ração por fase, isso é muito variável conforme a empresa, sabe, Pauline? O número de fases, a quantidade de ração por fase de creche, ela é muito variável conforme a recomendação de cada empresa. Mas geralmente as fases de creche, elas são entre 3 a 4 fases de ração. E a quantidade de quilos, ela também é bem variável, dependendo do peso do desmame dos animais, né? Então, animais que são desmamados mais leves, eles acabam recebendo menos ração pré-inicial e acabam passando para as rações iniciais mais rápido, né? Mas, além de falar em quantidade, quantas fases, eu acho que é muito importante, Pauline, que a gente sempre lembre de fornecer ração por quilo por animal e não por dias. Porque quando a gente passa a fornecer por dias, existem toda uma hierarquia, uma competição dentro das baias, né? Então, a gente garantir, colocar nas baias a quantidade de ração que conforme o número de animais alojados naquela baia, é muito importante. Principalmente falando nas fases pré-iniciais, né? Para que a gente garanta que todos os animais consumam a quantidade estipulada naquele programa nutricional e que esses animais tenham maturidade
intestinal suficiente para passar para as demais fases, né? Então, quando a gente tem granjas que trabalham, por exemplo, com 2 desmames na semana, eu sempre indico e sempre me atento muito com o pessoal que a gente atende em colocar, por exemplo, um desmame na terça e um desmame na quinta. Sempre erguer os canos dos comedouros automáticos para que caia mais ração ali naqueles animais alojados na quinta, para que esses animais não fiquem com uma defasagem de ração nas fases pré-iniciais, né? Sim, eu acho que você respondeu bem essa pergunta. E antes de passar para a padronização, teve mais uma pergunta. E eu também, pessoal aí do Ceará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Acre e Espírito Santo. Todo Que mundo aí pedindo pra legal, gente mandar um alô. que Mandar um legal, que alô para bacana. eles. E a pergunta foi: qual, assim, como um método alternativo, se você recomendaria isso, se sim ou se não, mas qual ajuda teria o soro na alimentação? Certo, bacana. Essa pergunta ela é bem legal porque a gente tem muitas vezes produtores que têm produção de leite, né? Que tem esse ingrediente de forma fácil e a um custo muito baixo. O soro ele é uma ferramenta muito boa para você preparar animais ali no desmame, né? Algumas granjas utilizam o soro ainda na maternidade, como soro de leite já seco, né? Processado e como forma de alternativa de mães de leite, né? Porque quando você tem que fazer remoção de animais refugos na maternidade, você precisa fornecer uma fêmea para ele. E muitas vezes a gente não tem fêmeas disponíveis, né, Pauline? Então não tem fêmeas, não tem espaço. Então acho que a questão do leite, ela é muito importante ali, principalmente na maternidade. Pensando em creche, eu acho que o leite ele é uma opção bacana para a gente trabalhar exatamente ali no pós-desmame, para aqueles animais mais fraquinhos e mais debilitados, para fornecer um alimento de fácil digestão ali e rápido. Mas eu acho que uma coisa que a gente deve sempre lembrar é que o soro de leite ele tem uma condição que ele azeda muito mais rápido que as rações comerciais, né? Então, sempre cuidar com a manipulação desse produto. Quando a gente coloca ele na fórmula ou trabalha colocando on top direto ali no comedouro, eu acho que é sempre importante a gente não exagerar no uso desse produto, porque a gente sabe que o excesso de soro também pode causar alguns transtornos intestinais, como diarreias, né? E eu acho que o mais importante também na hora de colocar esse produto é olhar, fazer uma análise, se possível, né, desse produto para ver como que está a fonte nutricional, como que é o meu investimento para colocar esse produto, né? Então, sempre fazer um jogo de fórmulas, olhar qual que é o meu custo para receber 1 litro de soro na minha propriedade. Eu acho que são sempre fatores super importantes a serem levados em consideração. Ok. E antes de partir também, eu quero que você explique um pouco, porque assim, você já deixou claro que o programa nutricional da creche, ele pode ser alterado de acordo com cada nível, né, de ração. Uhum. Então, eu queria que você explicasse um pouco a parte, assim, fisiológica, pode-se dizer até biológica, do porquê é importante a gente ter os diferentes programas de ração durante a Uhum. fase da creche. O porquê disso, né? Porque às vezes Sim, as pessoas falam, ah, não, já vou dar ração assim em vez de crescimento, ou vou dar essa aqui o período todo, ou não entende o motivo de por que a gente faz isso, né? sim, Então eu queria que você exatamente. explicasse um pouquinho pra gente. Uma coisa que é sempre importante a gente ter em mente, Pauline, assim, para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que são seus clientes, é que os animais eles têm diferentes exigências nutricionais conforme a fase e o peso de cada um deles. Então, não adianta eu fornecer um alimento rico em energia, com pouca lactose, porque esse animal nessa fase ele não tem uma absorção de energia tão boa. Então, o que a gente precisa oferecer são alimentos de fácil digestão, né? Principalmente no pós-desmame. Então, o perfil de enzimas do intestino desse animal, ele vai amadurecendo conforme a idade. Então,
começar com rações com maior teor de lactose, de proteínas de fácil digestão, ingredientes com níveis nutricionais adequados, ele é importante para que a gente garanta nada mais do que as exigências nutricionais de cada fase, né? Então, conforme os animais vão ficando mais velhos, a gente sabe que o perfil de exigência nutricional vai mudando. E sem falar nessa parte nutricional, a gente fornecer uma ração, por exemplo, rações pré-iniciais com maior teor de lactose, maior teor de soro de leite, elas são mais caras. Então, não viabiliza fornecer essa ração por muito tempo durante o programa nutricional, né? Então, a gente trabalha, além de atender as exigências desses animais, com o custo-benefício por fase, conforme a exigência de cada um, né? Então, trabalhando com rações que acabam se tornando mais baratas, mudando ingredientes, colocando ingredientes alternativos. Então, nada mais, a gente trabalha nada mais do que manter a rentabilidade desse programa nutricional, atendendo o perfil de cada fase, né? Sim. Teve uma pessoa aqui no tópico de soro, perguntou se o sal do soro é prejudicial ao leitão. Bacana essa pergunta. Eu acho assim que a gente sabe que o nível de sódio ele é um fator que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer. A gente sabe que tem alguns casos de intoxicação por sódio. Eu presenciei uma vez só durante a graduação. Para ser bem sincera, assim, eu não tenho muita experiência com intoxicação por sódio, né, que é o sal do soro. Mas a gente sabe que em níveis exagerados ele pode sim ser prejudicial. Uhum, exatamente. Então, a gente sempre tem que pôr na balança, gente. Quando a gente fala em colocar substâncias, produtos alternativos, às vezes para baratear, enfim, a gente tem que sempre pesar na balança os prós e os contras, né? Se no final Exatamente. vai ser mais prejudicial do que bom para o nosso bolso, né? Então, a gente tem Exato. que analisar tudo. E partindo nessa parte de alternativas, teve uma pergunta também que falou sobre o farelo de arroz como Uhum. complemento para todas as fases. Se Aham. existe algum tipo de formulação que poderia ser feito como complemento usando o farelo de arroz. Uhum. O farelo de arroz, sim, ele pode ser um ingrediente alternativo aí para a gente usar nas fases de creche. A gente só não pode esquecer que, às vezes, por ser um alimento mais fibroso, se a gente coloca, se a gente coloca quantidades muito elevadas desse produto, ele acaba restringindo um pouco o consumo desses animais, né? Então, trabalhar com farelo de arroz, às vezes no momento de desmame, que é super desafiador, às vezes acaba não sendo uma alternativa bacana, né? Mas uma coisa que eu sempre falo com os produtores é sempre a gente olhar o custo que está chegando esse produto alternativo na nossa granja, né, na nossa propriedade, e se tem disponibilidade desse produto no volume que eu preciso, né? Porque, por exemplo, para nós o farelo de arroz ele acaba sendo um ingrediente alternativo aqui na região sul do país, né? Pensando em Paraná, oeste de Paraná. Mas a gente sabe que para outros clientes, principalmente vocês que têm contato aí com clientes de todas as regiões do país, acaba sendo muito mais relacionada muito mais viável do que em outras regiões, né? Então, olhar o custo desse ingrediente, como que ele está chegando, qual que é a qualidade desse ingrediente, sempre fazer uma análise aí bromatológica é super importante, mas sim, ele pode ser um ingrediente alternativo, mas eu acho que com muito mais cuidado, principalmente ali no pós-desmame. Legal. Então tá bom, acho que a gente respondeu bastante pergunta por agora, então eu quero que a gente passe também para a parte de padronização, classificação durante, né, a fase de creche, pós-desmame. Uhum, exato. Essa também é um assunto que dá bastante polêmica, assim, quando a gente vai ler alguns trabalhos. Algumas universidades já fizeram vários trabalhos com isso, falando que não tem diferença em ganho de peso, que não tem diferença, que a classificação por tamanho acaba não melhorando o ganho de peso. Mas eu acho que a questão da classificação, por exemplo, quando você não trabalha com classificação, você tem muito mais dificuldade na hora de entregar esses animais, né? Então, por exemplo, quando você não faz a entrega dos animais todo de uma vez, você tem que fazer uma classificação ali no final, quando os animais estão mais pesados, para carregar os mais pesados primeiro, né? Isso acaba se tornando um manejo mais dificultoso. Mas eu gosto de trabalhar assim com a classificação, eu acho que a gente consegue dar uma atenção especial para os animais mais leves, minimizando aí as possíveis mortalidades.
a classificação, assim, ele é um manejo que também gera bastante estresse. Então, quando a gente recebe os animais, eu gosto sempre de trabalhar fazendo a classificação, se possível, no segundo dia, porque daí a gente deixa a ração disponível para que todos os animais consumam, a gente deixa a água de maneira acessível. Uma coisa bem bacana também é sempre deixar uma gotinha ali no primeiro dia, pingando no bebedouro principal, para que os animais saibam que ali é uma nova fonte de água deles, né? Eu acho que, como o dia do desmame é um dia de muito estresse, eu sempre converso com o pessoal para fazer no segundo dia, que os animais já se alimentaram, já estão mais adaptados com aquela instalação, e daí fazer a classificação conforme tamanho, né? Conforme sexo, o número de baias que a gente tem. E uma outra classificação, talvez num segundo momento, até ali uns 12 dias após o alojado, para que a gente consiga aí sacar os animais que estão ficando para trás, que estão tendo um definhamento maior, para dar uma atenção maior e recuperação para esses animais, né, Pauline? Então, assim, eu acho que classificar todo dia não é bacana. Então, a gente tem que fazer a classificação, mas de maneira muito pontual e muito consciente, para que a gente recupere aqueles animais que ficam para trás, mas que a gente não estabeleça todos os dias uma nova hierarquia, né? Porque toda vez que eu coloco um novo leitão numa baia que ele não estava, a gente gera briga, a gente gera estresse. Então, acho que a Lesão, classificação. né? Exatamente. Então, acho que a classificação ela deve ser feita aí no máximo até uns 12 dias de alojamento, conforme a estrutura que o pessoal tem. E sempre ali no segundo dia, se possível. Eu sei que às vezes a questão de mão de obra também dificulta, né? O pessoal já está ali trabalhando no alojamento, então já quer deixar tudo pronto. Mas seriam nesses momentos em específicos e evitar a classificação durante todo o lote, né? Então, você falou sobre sexo, então você também recomenda a separação de machos e fêmeas. Sim, eu recomendo principalmente, Pauline, porque é questão na hora do carregamento, né? Algumas granjas fazem a questão da imunocastração, então a gente já precisa mandar esses machos separados para que o terminador, ou enfim, que o pessoal ali da engorda, se for um ciclo completo, já saiba o número de machos que a gente tem, para facilitar até o manejo futuro ali da imunocastração, né? E em relação ao desempenho? Em relação ao desempenho, infelizmente, hoje a gente não tem dietas separadas para macho e fêmeas na creche, né? São poucas as. Assim, hoje não conheço ninguém que trabalha com uma dieta para fêmea e uma dieta para macho da nossa realidade aqui, Pauline. Então, eu acho que não tanto em relação ao desempenho, mas mais para facilitar. Mas a gente sabe, assim, que muitas vezes os machos têm um ganho de peso superior e as fêmeas muitas vezes convertem até melhor que os machos, porque tem um consumo melhor, mas tem um ganho de peso bacana, né? É, exato. E então tá, então a gente falou de padronização, acredito que não ficou nenhuma pergunta. Se alguém tem alguma pergunta ou dúvida em relação a isso, vocês mandem aí, mas é uma parte simples, né? Aí, Uhum. Ana, do próximo passo dentro de uma creche, você diria que seria Eu acho que um fator bem importante, Pauline, a questão da identificação dos animais doentes e fazer essa identificação de maneira correta, porque muitas vezes, por exemplo, quando tem mais de um funcionário, mais de um colaborador trabalhando na creche, né? Um marca de um jeito, outro marca do outro, daí ninguém sabe se foi medicado, se não foi medicado, para que foi medicado. Então, a gente toma aí como conduta em granjas que têm animais que precisam ser medicados para sinais neurológicos, que são as artrites, encefalites, sempre marcar um animal com bastão ali na parte da cabeça, né? Animais que estão com diarreia, com alguma outro fator do trato gastrointestinal, marcar sempre ali mais no traseiro do animal, né? Para saber que aquele animal tem aquela enfermidade. E animais que têm mais questão dos sintomas respiratórios, sempre marcar ali no meio, né? E eu acho que mais importante que é, além da identificação desses animais, é a gente fazer as medicações conforme as bulas dos princípios ativos recomendam, né? A gente sabe que tem medicamentos que funcionam para algumas granjas, tem medicamentos que funcionam para as outras, mas no geral, assim, as penicilinas, amoxicilinas ali, elas têm um efeito muito bom. A amoxicilina principalmente para sinais neurológicos, né, as encefalites, animais que ficam pedalando, que a gente conhece como esse nome, né, porque elas atravessam a barreira do cérebro, né, a barreira hematocefálica, então as amoxicilinas têm uma boa ação.
Pensando em respiratório, a gente tem uma gama aí de princípios ativos que podem ser usados e também em diarreias é a mesma situação. Eu acho que mais importante de que a gente utilizar medicamentos injetáveis é sempre a gente fazer uma coleta, pedir um antibiograma, para saber qual que é a situação, qual que é o status sanitário daquela granja, né? Porque às vezes tem um Pensivete da vida, enfim, uma amoxicilina da vida que vai muito bem em uma granja, mas é resistente em outra, né? Então, acho que essa coleta, esse acompanhamento, fazer a troca de princípio ativo é muito importante. E quando a gente passa a alternativa para medicar via água, sempre um fator super importante que eu sempre olho também é a questão da gente considerar o número de animais medicados para fazer a quantidade de miligramas por quilo, considerando todo o desperdício e também considerando a questão do peso dos animais a serem tratados, né, Paulinho? Sim. E antes de eu fazer as duas últimas perguntas que a gente está deixando para o final, você tem mais alguma etapa, alguma importância, algum cuidado que a gente talvez não tenha tocado aqui, né? Que você quer deixar para o pessoal? Uhum. Eu Então acho você que um fala. fator que bem bacana, assim, que a gente podia mencionar, Pauline, é a questão dos canibalismos ali no final de creche. É, muitas vezes a gente que é da nutrição acaba sofrendo de maneira bem constante, assim, mexeram na nutrição, isso aí é nutrição. Mas a gente sabe que canibalismo, ele é um fator, uma questão multifatorial, né? Então, muitas vezes quando você tem canibalismo na granja, é importante a gente sempre observar como que está acontecendo o meio ambiente, né? Se a gente está oferecendo água em uma vazão adequada, água limpa e de qualidade para esses animais, como que está a questão do preenchimento da bandeja, se a ração está sendo disponível de forma adequada, se está tendo muita competição, fatores como densidade, temperatura, a gente sempre tem que pensar em minimizar todos os fatores ambientais, né? Identificar aqueles animais que estão mordendo o rabo ou a orelha de outros animais, sacar esses animais fora, né, Pauline? Para evitar, Uhum. porque o canibalismo, depois que ele começa, ele vira uma bola de neve, né? Um vai mordendo um, que vai mordendo o outro, e daí quando você vê, todos os animais já estão lesionados dentro da baia, né? Então eu acho que colocar assim, dar mais atenção para fatores ambientais em casos de canibalismo. E eu acho também que sempre a parte de identificação dos animais, sempre quando fazer medicações, olhar a bula de princípio ativo, porque muitas vezes, vamos fazer 0,3, vamos fazer 0,5, mas aí tem uma recomendação na bula muito nada a ver, assim, com o que a gente está fazendo. Então, acho que esses são pontos que eu sempre tento frisar aí nas visitas, nos atendimentos. Certo. Teve mais uma pergunta se você tem algum comentário sobre o uso de probióticos ou de forma preventiva ou curativa, em casos de problemas intestinais. Uhum. Eu acho que probióticos são excelentes ferramentas, principalmente em granjas que têm desafios. Eu acho que granjas que têm excesso de diarreia na maternidade são ferramentas que a gente pode fazer uso, que preparam e estabilizam a microbiota de uma forma muito bacana. Uma coisa que eu não gosto muito de usar nas granjas é sempre associar probiótico com antibiótico, não por conta do efeito antagonista nem nada, mas eu acho que como a gente está numa tendência, uma crescente muito forte de diminuir o uso de antibióticos na produção animal, na suinocultura principalmente, né? Eu acho que usar os antibióticos injetáveis de forma preventiva é uma coisa que a gente tem que tomar muita cautela. E daí entra a questão dos aditivos, né? Com os substitutos de antibióticos e entre eles os probióticos via oral, injetável, enfim. Eu acho que é bem bacana assim a gente trabalhar com ferramentas do que ir fazendo medicação massal, que muitas vezes nem tem necessidade, né? Uhum. E aí, a pergunta que a gente deixou para o final, as duas, quais os principais gargalos na fase de creche que você diria? Uhum. Eu acho que hoje, Pauline, principal gargalo que a gente tem, assim, pensando na diversidade de estrutura, na diversidade de instalação,
é a condição de comedouro, né? A gente tem comedouros muitas vezes muito antigos, um material de uma qualidade inferior, muitas vezes são granjas que não fazem uma manutenção rotineira, né? E a gente entende isso por conta do cenário. Hoje os investimentos em equipamentos ficaram muito caros, né? Então tem muita oportunidade, eu acho, em comedouro. Principalmente hoje a gente vem aí com comedores muito bons no mercado de um inox de excelente qualidade, né? Então eu acho que o principal desafio hoje é a questão de comedouro e disponibilidade de ração, né? Ter um comedouro adequado e ter essa ração sempre disponível para os animais. Porque não adianta eu ter uma ração super boa, bacana, mas que a ração não esteja ali disponível o tempo todo para os animais, 24 horas, 7 dias por semana. Certo. E a outra pergunta seria que a gente sabe, né, a suinocultura está passando por crise e nessa crise que estamos passando, o que você olharia com mais atenção dentro de uma creche, né, ou do modo geral também? Certo. Eu acho assim que hoje, se eu tivesse uma granja, eu olharia muito a questão do custo por quilo produzido, porque hoje está cada vez mais difícil a condição dos insumos, né, o preço das matérias-primas. Então, eu olharia consequentemente a todo momento fórmula, a todo gasto com matéria-prima que eu tenho, com os insumos, quais que são os ingredientes alternativos que eu posso ter na minha região que podem me dar um desempenho satisfatório. Olharia muito a questão de, além, porque muitas vezes a gente fala, eu tenho um GPD de 480, mas o meu custo por quilo produzido ele é muito maior. Então, assim, até que ponto viabiliza esse negócio, né, Pauline? Sim. Então, hoje eu acho que isso, olhar essa questão de desempenho zootécnico, relacionar com o custo que eu tenho para produzir um quilo de carne, é extremamente importante para se manter na cadeia. É, exatamente. Então, deixa eu ver. Ah, e tem mais. Ó, pessoal, a gente já tá aí com quase uma hora, então eu vou fazer essa pergunta e depois vou dar a palavra final para Ana concluir aí para nós. Mas aqui tem essa pergunta sobre o uso de amoxicilina e colistina em pó nas ações de Uhum. fases iniciais, se isso ajuda a prevenir de doenças. A gente sabe que são dois princípios ativos que são bem rotineiros ali nas rações pré-iniciais, pensando em quadros neurológicos e quadros entéricos, que são as diarreias, né? Mas eu acho que o mais importante que se é bom ou não usar é eu entender qual que é o perfil da minha granja, porque às vezes é um medicamento muito bom, um custo-benefício bacana, mas está um medicamento sensível. Então, são sim opções, mas eu acho que nunca deixar de saber como é que está o perfil dos antibióticos da minha granja, antes de ficar usando aí de maneira talvez inadequada até, né? É. Então, tá bom então. Então, Ana, a gente já chegou no fim, acho que a gente abordou bastante coisa sobre o manejo né, na fase de creche, o pessoal aprendeu. Então, eu vou pedir para você dar uma conclusão geral sobre o nosso tema, uma mensagem aí para o Uhum. pessoal, e aí a gente conclui. Eu acho que a gente falou aí os principais tópicos, né? Bastante coisa para falar de manejo de creche, e cada vez está mudando, cada vez tem coisas novas. Mas se eu fosse frisar aí as coisas mais importantes é olhar a condição de instalação, densidade de temperatura e condição de bebedouro para esses animais, garantir sempre a medicação, cuidar com os sinais que os animais nos mostram, né? Que condição de temperatura, condição animal com encefalite, animal com artrite, e sempre olhar a questão do desempenho que a gente tem em cada fase, para garantir cada vez um custo menor por quilo produzido, para que, por mais difícil que seja o cenário, a gente consiga aí continuar na atividade e manter aí uma suinocultura competitiva frente a todas as adversidades, né, Pauline? E É. também agradecer vocês, agradecer a oportunidade, acho super bacana aí essa tua iniciativa de trazer conteúdo para o pessoal, ainda mais agora numa época de pandemia, né? Acho que a gente nunca pode deixar de se atualizar e sempre buscar o melhor. Então, parabéns pela tua atitude aí com teus clientes, acho super bacana. E muito obrigada. Obrigada. A gente que agradece a participação, né, de ter aceito o nosso convite. E, se Deus quiser, mais vai vir, mais lives Com vão vir. certeza. Quem Conte sabe a gente não conosco. traz a Ana de novo, né, gente? Vocês gostaram, né? Eu falo que tudo é aprendizado. E quando a gente sabe um pouquinho que a gente possa compartilhar,
Então tem que ser compartilhado, né? Igual teve aqui um cliente que falou, ó, quero agradecer por essa super aula e que venha mais lives como essa, adorei. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem. Isso Então, aí, pessoal, eu quero verdade. Obrigada. agradecer, eu quero agradecer a Ana, pessoal da Auster também, que sempre está conosco, auxiliando. E mandar o alô aí pro pessoal que faltou, que me cobrou, do Amapá, Paraíba, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Pernambuco. Tem gente de tudo quanto é canto assistindo a Que gente. Então, bacana, pessoal, que muito honra. obrigada. Muito obrigada por participar conosco. Mês que vem, se Deus quiser, tem mais. Mandem depois sugestões lá no nosso post. Eu vou deixar a live salva para vocês. Então, mandem sugestões de tópicos, de temas, né? E aí, assim, a gente vai trazendo aqui para aprendermos juntos, beleza? Isso aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser mandar depois para Pauline, né? A gente vai aí respondendo o que a gente não respondeu. Ah lá, tem gente até de Maringá, Paraná nos assistindo. Olha, que legal. Será que Bacana. eu acho que é meu amigo Haroldo, se não me engano. Eu Olha vi só. ali H Monteiro, a gente se falou esses dias por ligação. Então, Ana, o pessoal pediu seu Instagram, se você quiser compartilhar, fica à É vontade. Ana Paula Bax. Backs. Então, tá bom, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigadão, Boa Ana. noite. Obrigada. E até Tchau, a tchau, próxima, tchau. pessoal.